Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. E olha só, mais uma vez esse programa é gravado. A gente se encontra no domingo à noite, chega até você já na virada. Muita gente acompanhando a gente, agradecendo até no YouTube, falando que assistiu a gente ali logo depois da meia-noite, quando esse programa entra no ar. E claro, durante toda segunda-feira, durante toda a semana, as pessoas vão ouvindo a gente tanto no YouTube e também no seu player de podcast favorito. A gente agradece toda a interação que a gente tem conseguido. Pede mais uma vez desculpa por não estar fazendo esse programa ao vivo, porque tem interação ao vivo que a gente prestigia também, mas é sempre uma satisfação muito grande poder organizar esse programa de uma forma a ter conosco o Nicolas Sessler, sempre o Nicolas quase um colombiano, já está chamando as pessoas de Mirro pela rua e está aí já prestes a ter um passaporte colombiano, Nicolas Sessler. Muito bem-vindo ao Gregário Já Radio. vou, já vou pedir CPF, né? Aqui na Colômbia e já fica nessa. Achei que você ia correr o Nacional hoje. Já podia, né, cara? Troca aí a licença, mas é duro por lá, hein? 3.000 e tantos de altitude. Não sei se minha adaptação à Colômbia ainda não tá tão bem feita, mas é verdade, pô, já estão dando passa rápido, né? Já é a terceira semana que eu tô aqui. E lembrando, né, preparando para o Tour Colômbia, que a gente vai correr com a seleção nacional do Brasil e começa no dia 6 de fevereiro, então não nessa semana, na seguinte. Então, fazendo esse estágio aqui em altitude prévio para adaptar, treinar, conhecer um pouco do estilo e das estradas por aqui. E lembrando que, para quem não está tão habituado e não escuta tanto, né, uma vez que você compete em altitude, que é o caso do Tour Colômbia, boa parte do país aqui fica numa altitude muito elevada, né, até pela parte da Cordilheira dos Andes e tudo. É muito importante que o atleta venha com antecedência, realize um processo de adaptação à altitude para que o corpo vá se adaptando e vá até se acostumando, né, com essa falta de oxigênio que você tem nas montanhas. Você vê, como a gente já falou no programa da semana passada, né? Várias das equipes que vão correr já estão por aqui, então a Astana já tem É. aqui, IF já está com todos os ciclistas que, se não são locais, os de fora já estão por aqui também. Então, é, é algo que muita gente aproveita para fazer. Os camps aí na Colômbia estão cada vez mais consagrados, né, Nicolas? Isso é uma verdade. Desde a Annemiek van Vleuten, recentemente a gente teve o Tom Dumoulin, o próprio Wout van Aert. Os ciclistas estão aproveitando a altitude e também o calor colombiano, o calor nos mais amplos Sim, sentidos, para poder se preparar para a temporada. Faz muito sentido, inclusive, essa antecipação do calendário. Né? O Campeonato Nacional, né, os campeonatos nacionais da Colômbia foram esse final de semana. Aliás, a gente tem muito assunto para falar aqui, então eu tenho que manter uma certa ordem para a gente não conseguir se perder demais, mas o destaque é o Campeonato Colombiano, porque foi uma prova que nesse domingo rolou a prova de estrada masculina e foi uma prova emocionante o tempo todo, né? Para dar uma noção para quem está ouvindo a gente aqui, pode buscar essa prova no YouTube, com 67 quilômetros para o final, teve um ataque no pelotão com o Egan Bernal, o Sérgio Guita e mais um ou outro ciclista também de grande calibre, para buscar a fuga do dia e tentar disputar a camisa de campeão nacional. Por muito pouco, por pouquíssimos segundos, eles não conseguiram uma busca que seria épica, né, Nicolas Sessler? A vitória ficou com o Alejandro Osório, ciclista da equipe Continental, da GW Shimano, com o o Sérgio Pony, Guita em segundo, o Egan Bernal em terceiro. só lembrar que o Pony é ex-Bahrein, né? Ele foi Sim, aquele correu 2 ciclista anos que na gerou carro toda rural, né? gerou toda a polêmica com a Bahrein e deu bastante trabalho no passado ali, e agora ele volta a se reencontrar no ciclismo continental colombiano. Era um cara que estava muito bem e soube usar a vantagem numérica e de seu Da não equipe, são né? dos favoritos do World Tour, né? É, Para vencer, mas foi uma prova emocionante. Eu tava aqui muito. também, né? Obviamente pela amizade que eu tenho pelo Sérgio, estava todo mundo aqui, dedos cruzados ali, esperando que fosse pegar. Mas a verdade é que não é curioso, né? Como quando você corre como favorito não é tão fácil, porque tanto todos os ciclistas World Tour, né, não estavam nesse corte. Obviamente ninguém queria colaborar com eles e isso dificulta muito. Faltava justamente o Né? resumo do dia que tanto para o Bernal como para o Sérgio, por exemplo, faltaram mais gregários que pudessem Sim. controlar a prova e ter controle nessa fuga.
Mas foi uma prova emocionante, com uma chegada ali num repete, né, subindo, e aquele pega, não pega, pega, não pega. Quem puder acompanhar os highlights é muito interessante. Pois é, a gente tem um convidado ilustre aqui no programa também, que está oculto, mas o Auro Pacheco também está ouvindo a gente aqui nessa conversa, fez uma pequena participação. Mas, Nicolas, só lembrando que eram 18 caras na fuga principal do dia, 6 eram da GW Shimano, o Osório era um deles, a equipe trabalhou muito bem, usou dessa situação, como você mesmo falou, de que os grandes nomes, os do World Tour, né, da EF, né, com o Esteban Chaves, que buscava o título, né, manter o título, manter a camisa, com o Rigoberto Urán, né? As equipes tinham ali, a Bora tinha o Higuita e tinha o Dani Martins, a Movistar tinham 3 nomes, né? Tava o Nairo Quintana, o Ivan Sousa e também o Ener Rubio. Então, assim, era uma prova de altíssimo nível e a GW Shimano usou as armas da melhor forma que podia ter usado. O final foi muito tenso ali, porque era uma subida longa, quase que nesse momento, né, com mais de 3 mil metros de altimetria, com 190 km nas pernas, era uma eternidade, era um Tourmalet ali, era um Zoncolan, e o Sérgio Higuita, monster, né, cara, quase que ele pegou, honrando a vitória do Osório, que, como você falou, um cara que correu na Europa, correu pela Carro Rural 2 temporadas, foi contratado pela Bahrein e saiu de uma forma completamente esquisita, né, porque em março a Bahrein anunciou com uma linha que estava rompendo o contrato com ele por múltiplas quebras de contrato. Depois foi revelado que ele tinha problemas com o respeito ao código, né, as normas dos protocolos de Covid, né, isso gerou um problema. Mas assim, se realmente fosse uma grande estrela, teria uma situação diferente. Ali eles trataram o jovem ciclista de 23 anos de uma forma meio cortando no agressivo. Tanto que as notícias na época era que ele poderia até recorrer judicialmente para discutir isso. Mas o fato é que ele voltou para a Colômbia, veio embalado para o campeonato, porque ele ganhou uma etapa da Volta à Tátira, e já anunciou que vai tentar ganhar uma etapa no Tour Colômbia também, que começa na próxima semana. Falou que a etapa 2, Nicolas Sessler, é perfeita para ele, com alguns repetes e uma possível chegada num sprint reduzido. Os caras falando assim, você quer estragar a festa do Mark Cavendish? Ele falou, não quero estragar a festa do Mark Cavendish, mas vou fazer o meu trabalho. Eu vou estragar. Ele que passa as subidas, né? Leia-se, né? Ele que passa as subidas. Exato. Só para arrematar o assunto do evento, né? Do Nacional da Colômbia, que eu acho que foi uma prova muito maneira. Eu parei para assistir e não consegui descolar o olho da tela. Destacar o terceiro lugar do Egan Bernal, porque é um cara que voltou a brigar pela vitória, fez uma prova de gente grande. Para quem viu ele muito, né? Ressaltando ali o trabalho do Higuita e dele. Os dois revezaram muito para alcançar aquela fuga que estavam muito atrás. E o Egan é um cara que ganhou o Giro de Itália, ganhou o Tour de France, né? São os grandes cartões de visita dele, mas é um cara que sempre gostou das clássicas, que sempre estava na briga, né? Aquela Estrada Bianca que o Van der Poel ganhou com a sapecada na subida final, ele estava ali na briga, né? Estava junto com o Van der Poel e com o Alaphilippe. Ele também fez pódio na Lombardia, não, na Lombardia, nas provas italianas de final de ano, já andou bem lá também. Então, assim, é muito legal ver o Egan Bernal. Eu confesso para você que eu torço um pouco pelo Higuita, também pelo carinho, né, da conversa entre vocês, e achava a história com o Egan Bernal também seria muito maneira. Mas, enfim, vitória do Osório, mérito do Alejandro Osório, ciclista que ganhou muito bem vencer essa prova. Só que a vitória, então, a camisa de campeão nacional colombiano não volta para o World Tour esse ano, não volta para a Europa, mas a feminina volta com a Paula Patinho, ciclista da Movistar, que, enfim, conseguiu ganhar um campeonato nacional. Então, a feminina está garantida. Na crono, o Dani Martins, da Bora Hansgrohe, vai vestir a camisa de campeão nos contrarrelógios. É a 4ª vez que ele conquista esse título. E a Peñuela, né, a ciclista que era campeã de estrada, foi campeã pela primeira vez no contrarrelógio. Ela corre para uma Conti norte-americana. Então, assim, provavelmente não vai correr nas principais provas. DNA, exatamente esse é o nome, mas vai levar aí pelo mundo a camisa de campeã colombiana, né? Nicolas Sessler. Muito maneiro. Já começamos, não começaram nem as provas aí transmitidas no Brasil, já estamos de Sydney, Leandrão. Já estamos de Sydney. Espera você chegar na Colômbia aqui e faltar oxigênio na altitude aqui de Bogotá, vamos ver.
Falando nisso, né, cara, com tanto brasileiro por aí, eu também vou estar nessa festa, vou participar desse Tour Colômbia, eu vou Opa, acompanhar a convite da equipe veio de primeira Swift. mão aqui a notícia. Primeira mão, na hora que foi mais um dos motivos que me encantou, né? É imaginar o calor da torcida, toda aquela emoção. O rarefeito vai dar trabalho, mas Não, é legal, Leandro. a Eu acho que experiência você tem de experiência de acompanhar já de perto. ter assistido a várias provas, né? Na Europa, um tour, um giro, e diversas coberturas, né? Não falta falar, mas o calor da torcida e do que é um Tour Colômbia, do fanatismo que esses caras têm pela bicicleta aqui é surreal. Você vai sentir na pele e aí a gente vai falar disso depois, vai voltar Claro que nesse tema, vai. mas é algo incrível. Legal, cara. Eu tô muito ansioso por essa experiência, justamente por isso, e pela proximidade, mais uma vez, com as provas, né? Essa oportunidade que já estava na minha agenda de poder acompanhar de novo de perto um grande evento como esse. Eu falei do final em subida super legal. Vamos falar então de uma prova feminina que rolou esse final de semana. Foi também a estreia da Tota Magalhães com a Bipint na temporada, né? A prova na Costa de Almeria, que teve uma chegada, Nicolas Sesser, aquela subida final, aquilo ali, as meninas tudo já estourada, a subida não acabava, não acabava, não acabava, e foi muito bacana de acompanhar. Foi uma prova que também a gente aqui, todos nós viúvas da GCN, né? Achando link em tudo quanto é canto para poder acompanhar. A gente pôde ver o final da prova. A vitória ficou com a canadense Olivia Barrow, que chegou para a Movistar esse ano. Então a Paula Patinho ganhou no Nacional e a Olivia ganhou essa prova, importante para a equipe Movistar. E a Tota andou muito bem. A Tota andou na fuga até a última subida de categoria 2, ela estava na fuga do dia, trabalhando ali, movimentando as ações, só que juntou todo mundo de novo, e quando saiu um novo grupo, que era o grupo da Olivia, ela já não estava nessa seleção, né? Acho que foram 10 ciclistas que chegaram primeiro no pé da subida final. Mesmo assim, 22º lugar para ela, chegou junto com as meninas da Bipink, então assim, andou na fuga, pontuou no ranking UCI, primeira vez que ela pontua na Europa. Essa informação quem me deu foi a Ana Lídia Borba, de quem eu agradeço pelo detalhismo. A Ana já tá virando gregária, né, cara? Tem Já que é, colocar não, já. Exato. Não, Ô, Ana, ó, entra no programa aqui também e tá feito. perfeitamente. Não, e vai voltar, com certeza vai voltar, mas o preciosismo de passar informação também, acho que valoriza o nome gregário, né? Porque eu vi que ela tinha pontuado, e essa coisa é importante, né, Nicolas? Você sabe muito bem o quanto que esses pontinhos são importantes para um ciclista, uma credencial de um ciclista. Então ela começa a temporada pontuando, e primeira vez que ela Eu faz acho que é isso mais numa também prova europeia. uma barreira moral também, né? De marcar os primeiros É, pontos na Europa, também mostra uma consolidação. É muito difícil, né? Pode parecer. É aquela coisa, né? São 3 pontos que são ridículos perto do que às vezes você marca num campeonato nacional, numa prova, num campeonato pan-americano, alguma coisa, mas o quão duro esses 3 pontos são. né? Só quem tá lá sabe. E mostra também uma consolidação de começar a entregar resultado, não só no continente americano, né? Mas também na onde realmente Né? importa e é o Não, objetivo dela. você pode fazer uma análise até mais crítica do desempenho, né? Mas se você olha os detalhes, né? Você andou na fuga do dia, você estava na disputa da prova, você participou da prova. Depois que você foi neutralizado, você ainda continuou no páreo, você não sobrou, você não acabou a sua prova quando a fuga neutralizou. Então você vai e chega junto com a sua equipe. Na hierarquia da Tá equipe, ela fazendo está no corrida. bolo. Tá Tá fazendo fazendo corrida. corrida. Isso É um é a passo. diferença. É uma. Muitas vezes o resultado não reflete. Mas é exato, é uma virada, né? São degraus de simplesmente participar É, a estar realmente disputando, dando emoção, fazendo parte da corrida efetivamente, né? Não sendo só coadjuvante ali sobrevivendo. Você falando isso me faz o gancho para o evento seguinte, né? Porque esse final de semana a gente também teve uma prova ao Tour, que foi a Cadel Gold Ocean Race, né? Eles estão usando até uma sigla que é horrível, Cada mas Evans enfim, Ocean Race, não sei, exato. é Great Ocean Race, é. Great Mas Ocean Race, é, mas fica meio Cagor, não dá para usar. Mas eu acho que o nome é isso porque passa lá na barreira dos Recifes lá, que é o Great,
É. aquela... Aí, perdoe nossa ignorância e cultura geográfica limitada aqui no Gregário, para você que escuta e entende um pouco mais, mas a Austrália tem aquela parte, né, da barreira de Recifes, e a prova acontece na costa por ali, então um É. ponto, uma zona turística muito bonita da Austrália, por sinal, e o nome é em homenagem a isso, né, Great Ocean Race. E lembrando sempre que o Cadel Evans é um cara que ganhou o Tour de France em 2010 ou 2011. E foi o primeiro, um marco histórico, né? Um cara que sempre bateu na trave, sempre estava ali entre os primeiros e tal, já chegou a ser desencanado de que ele conseguiria, tinha sido campeão mundial e conseguiu vencer, né? Com a equipe BMC, e isso foi transformador. Então, quando ele aposentou, anos depois, foi criada essa prova para eternizar o nome desse cara que também foi campeão mundial de mountain bike nas categorias de base, né? Ele não foi campeão elite, né, no mountain bike, foi? Não, foi elite. Foi elite? Enfim. Memória aqui que tem hora que, se não estudar antes, fala bobagem. Chegou, Mas o bom é Copa que do abre Mundo e motivo para tudo. comentário. O Cadel é sempre a maioria a galera do mountain bike adora usar, né? É um dos nomes que são um exemplo, né? Dos mountain bikers que Sim. foram para a Ah, o estrada e Rasmussen tiveram muito também. sucesso. Rasmussen, Ryder Regendal, aí a lista é É. Sagan, enfim. A galera adora puxar, É. né? Essa linha. É. Eu adoro esse debate também, porque eu acho que tem uma galera aí que faz tudo, né? E aí depois vai especializando. Claro. Aí é uma. Aí a pergunta é, Pidcock e Vanderpool são o quê? Mountain bikers que fazem estrada ou Exatamente. estrada que fazem mountain bike, né? Ou ciclocrossers que fazem tudo. Aí, enfim, dá É. tema para um programa só isso, né? Não vamos entrar nessa discussão. Mas só para entrar na corneta, você também começa do básico e depois vai evoluindo, Nicolas Sessler. Todo ciclista Claro, vive é isso. andar de bicicleta. Eu começo no mountain bike, depois vai. Não, mas isso é. Mas esticando o momento corneta aqui, eu acompanhei a etapa da Copa do Mundo que a gente vai falar sobre aqui, o Huggenheim, né? Com a vitória do Vanderpool e a vitória da Fern Van Empel. Mas tinha junto comigo ali 4 mil pessoas ao vivo acompanhando essa que era a última etapa da temporada. No campeonato colombiano, tinha 18 mil pessoas ao vivo acompanhando. Então, assim, a dimensão, né? Surreal. É um indício do quanto que isso é enorme no ciclismo de estrada, a paixão do ciclismo de estrada. Mas vamos lá. Por que eu falei dessa questão do cara estar sempre na briga e na sequência ele dá um passo? Na Cadel Evans, Great Ocean Race, a vitória ficou com o Laurent Pitty, um ciclista jovem, muito bom da equipe FDG, que o ano passado andou bem no Renew Tour, andou bem na BMC Classic, estava ali pronto para vencer. E dessa vez ele conseguiu essa oportunidade. Foi uma prova muito movimentada, um sprint reduzido, os velocistas ficaram para trás, então foi só selecionando, e tanto que ele disputou um sprint com o Tesfatio, que é o eritreu, que também é um cara que adora um top 10, está sempre entre os primeiros, e agora está chegando mais perto, porque ele está colocando o sprint dele na briga. Batendo na trave, então, né? Chegando ali, madurando, top 10, exato. top 5, top 10. Exatamente. E o Zimmermann, George Zimmermann, que é da Intermarché, que é um ciclista que é consagrado pelas fugas, né? E também estava ali no ataque contra-ataque, foi e disputou o sprint, fez o pódio dessa prova World Tour, Nicolas Sessler. Laurent Pitty, ciclista, mais um jovem ciclista que se apresenta. Não sei se você vai lembrar, Leandro, o irmão dele, chama Campbell Pitty, correu comigo no primeiro ano da Global, em 2021. Então, o próprio Lawrence, como eles chamam, e já corria, na época o Lawrence, o Campbell brincava, né? Meu irmão ficou com todo o talento da família. Ele corria na equipe Conti da FDG, então ele passou pela equipe direto de Júnior, ele foi para a equipe continental da FDG, que seria a equipe sub-23, correu, ele já andava muito bem, direto no primeiro, segundo ano, e eles falaram, olha, calma, a gente vai te segurar. Ele fez os primeiros anos sub-23 e só depois a gente vai te passar para a equipe Voltura, efetivamente, para que ele pudesse ir progressando, evoluindo e ganhando essa confiança pouco a pouco. E é justamente o que você falou, cada ano é um cara que vem dando um step up de nível, né, de qualidade. De fato,
cada vez mais jovem a maturidade dos ciclistas. A gente vai falar isso porque rolou no Challenge maior com o francês Pomonier ganhando. Mas esperar cada passo é muito importante. Mas antes de ir para a Europa, a última prova na Austrália também o Tour feminina, a Deakin University, que é a Cadel Evans com outro nome, a vitória de uma ciclista de 19 anos, a Rosita Reinhardt. Não sei nem se você pronuncia esse nome melhor do que eu, Nicolas Sessler, mas a ciclista da equipe Visma Lease Bike, 19 anos de idade, conseguiu carimbar essa vitória. Aliás, a equipe que tem a Fer Nempel, que tem a Marianne Vos, que é uma equipe potente, ganhou 2 provas esse ano, as 2 com as suas ciclistas de 19 anos. Foi com um time jovenzinho para a Austrália e já conseguiu colher frutos, porque no critério lá da Tour Down Under também ganharam com a Nienke van Hoven. 19 anos de idade, bicho. Quando eu falo que alguém tem 19 anos de idade, eu já não sei muito, assim... Eu sei que é jovem pra cacete, mas eu não tenho muito. Quando eu vi a entrevista da menina... Não sabe nem que ano nasceu, né? Pô, vamos fazer... Não. 2005? Por aí. É isso, cara. Por aí. Nossa. A gente pode até olhar pro Cycling Stats para não falar bobagem, mas é isso. Agora... Mas deve ser por aí, né, cara? 2004. Agora, mudando de assunto... Difícil mesmo vai ser falar Visma Lease Bike, né, cara? Vai. Esse é um meme ótimo também que rolou na internet. O nome novo da equipe tá famosíssimo. Porque tem, né? Eu vi um do um nome Friends, ruim. né? É um nome ruim. Desculpa pros caras, mas é muito ruim. Né? Visma Lease Bike. E chama atenção. Então, mas acho que tem perdão. É igual chamar... enfim, você vai chamar a Soldal Quick Step, se eu chamar de Quick Step, pode entrar qualquer nome aí, você vai continuar chamando. Eu chamei a Ineos de Sky até 2023, eu acho. Então, assim, tem certas coisas que não mudam, né, cara? E aliás, tem um projeto novo aí para ser lançado para uma equipe brasileira que vai... Novo não, consagrado, que vai se retornar. E eu tenho certeza que, apesar do novo patrocinador, vai ser lembrado pelo nome antigo, porque é o nome que marcou uma era do ciclismo nacional. Então, assim, aguardem, porque é uma notícia muito boa, uma equipe que já levou o brasileiro para a Europa e que pretende, não nesse ano ainda, mas no próximo ano, voltar a levar. Então, uma ótima notícia, que eu ainda não posso dar muitos detalhes, Nicolas Sessler, mas é muito feliz pro sabendo mais que brasileiro. Então, aí, conta aí, rapaz. Opa, eu não tô sabendo. Eu não posso. Mas é uma ótima notícia. Não é uma boa, não. É uma ótima. Mas tudo ao seu tempo. Enfim, Visma Lease Bike. Aliás, eu chamo a atenção aqui que a camisa que eles usaram na Austrália, ela parece um pouco diferente da camisa que o Van Aert usou no ciclocross. Talvez pela temperatura. Tá? E na camisa do Van Aert, você visualiza melhor os logos, o próprio nome da equipe, do que na camisa que estava na Austrália. Achei isso uma falha do projeto da camisa. Ela é amarela e preta, mas ela perdeu o contraste que ela tinha. Então você não consegue visualizar o famoso jumbo que você via muito fácil. Agora está um pouco Talvez mais... pelo tecido utilizado ali, né? Foi o que eu imaginei. De esticar calor, um material, né? Um pouco mais fino, talvez um mesh que seja mais para o calor, exatamente. Ele seja diferente, obviamente é outro material, por exemplo, é uma jersey de inverno, ou uma jersey com temperatura mais fria, né, para um clima mais temperado, né, que pode usar um tecido mais grosso, que talvez ao esticar ele não perca tanto essa visibilidade dos logos. Isso é uma arte difícil, né, Difícil, E eu comecei a achar estranho primeiro, aí quando eu vi o Van Aert competindo semana passada e ganhando a etapa da Copa do Mundo, eu falei, putz, tem uma coisa no tecido aí, porque a dele tem um contraste melhor, a dele tá mais nítida, o amarelo e o preto, sabe assim? Não, você tem, por exemplo, isso, Leandrão, por exemplo, uma equipe, você vai receber ainda mais uma altura ali, talvez 4, 5 tipos de jersey diferentes, de combinações, até para cada um se sente mais confortável em uma, em outra, em função da condição climática, porque obviamente uma jersey feita, por mais que seja manga curta, para o cara que pensa que vai andar ali no inverno no ciclocross, ele vai usar um tecido um pouco mais grosso, que retém um pouco mais de temperatura. Você vai para um tecido, por exemplo, de verão extremo, 40 graus, o cara quer aquele
o mais transpirável possível, que permita a melhor troca, com a melhor refrigeração, e muda muito o material. E as capacidades de cada material de impressão também se alteram. Ou seja, às vezes a cor, a tonalidade, assim, quando você vê ao vivo, de uma para outra, pode mudar. Pode sim. Algumas vezes até quando um usa o macaquinho, o outro usa cada vez menos, né? A Jersey com o Bretelli também dá essa diferença na tonalidade. Mas isso é papo para o Tech. Ó, ciclocross, última etapa da Copa do Mundo, Hockenheim. Assistam no Instagram da Gregário lá os highlights dos eventos. Não teve surpresa nenhuma, não vai ter nem muita emoção, para ser sincero. As vitórias da Fern Van Empel e do Mathieu Van Der Poel eram os absolutos, foram absolutos essa temporada inteira. A prova masculina teve ali uns momentos interessantes, porque a Baloise, com 4 ciclistas, tentou jogar um joguinho ali, tentou guardar o Tibonis, que até resistiu quanto pôde ao ataque do Van Der Poel no finalzinho. Depois caiu e ficou fora do pódio, mas enfim, fez uma boa prova. E a gente viu a definição do calendário das etapas da Copa do Mundo, com a vitória da Ceylin Carmen Del Alvarado no ranking feminino e do Elise Herbit, o campeão belga, no calendário masculino. A prova na próxima semana é o Campeonato Mundial, que é muito difícil imaginar que esses dois nomes que dominaram toda a temporada de ciclocross até aqui, Nicolas Sessler, não consigam renovar o título em Tabor. É claro que o jogo é jogado, né? O lambari é pescado, e eles podem ter um infortúnio, podem ter uma situação mais difícil, mas são favoritaços para renovar o título. Tanto o Fern Van Empel, que perdeu 2 provas esse ano, quanto o Mathieu Van Der Poel, que perdeu no sentido de não vencer, né? Não ter sido o número 1. Não venceu, mas ainda foi superior, né? A Puck Peterson deu um caldo com ela, mas assim, foi muito superior. Ela ganhou quase todas as outras, mais de 10 provas, o Van Der Poel também, ao longo dessa temporada. Vamos ver o que acontece em Tabor. Nessa prova, no feminino, a Blanca Vaz em segundo foi um suspiro, porque muita gente achou que ela pudesse sprintar, ela bombou a velocista, que ela pudesse sprintar com a Fern Van Empel, mas acho que ela já estava ali no limite para andar com a neerlandesa, e o sprint para a húngara não saiu já como sairia queimada numa situação normal. Exatamente. Mas ela é uma ciclista que quebrou a clavícula em outubro, Nicolas. Então, assim, tem uma vitória, tá ali em segundo, ter voltado a competir, tem uma motivação. Ela falou que quer tentar repetir esse feito no Campeonato Mundial, que ter um pódio no Campeonato Mundial, para ela já seria de ótimo tamanho. Aliás, falando em clavícula Lembrar quebrada, que ela já participou do Gregário, né? Lembra? Blanca Vaz, junto com o Lars Boom, né? Blanca Vaz junto com o Lars Boom. Exato. É curioso, né? Às vezes, quando você tem oportunidade de falar com alguém, conhece de alguma forma, nem que seja através de uma entrevista, né? Você já cria outra empatia e outra proximidade, né? Você, já escutei o nome dessa pessoa e tudo. Para quem tiver curiosidade, faz uns 2 anos, né, que a gente fez essa entrevista. Ela estava chegando na SD Works. Ela tinha sido campeã no ciclocross, no mountain bike, e tinha sido 4ª colocada no campeonato mundial de estrada. Então ela chegava com todas as credenciais assim possíveis. Como você mesmo disse, teve que amadurecer, teve que cumprir etapas aí. O ano passado já foi melhor para ela, já foi mais consistente, assim, acho que ela teve o primeiro ano mais difícil, o segundo ano já melhor, e esse ano repleto de expectativas aí de afirmação. Uma ciclista húngara, né, que não é o polo mais comum do ciclismo. E só conectando aí a tristeza de uma clavícula quebrada, mas a certeza de que quando quebra a clavícula é que se torna um ciclista de verdade, né? Não é assim que se diz? Que é o cartão de que você é ciclista quando você já quebrou a clavícula, né? Tipo, os caras brincam, porque é muito comum, né? O Oscar Only, que ganhou uma etapa no Tour da Wander, e o Alex Aramburu, da Movistar, quebraram a clavícula nesse final de semana. Vão aí pro estaleiro. É uma pena, mas é quase que comum, né? Assim, é meio... Terceira vez que o Oscar Only quebra a clavícula, Nicolas. Zoado, bicho. Imagina a cabeça do cara. Gente... exato, né? E às vezes pode
até teria que falar com um médico especificamente, né? Mas tem muitas vezes que parece que o corpo vai ficando fragilizado, né? E quebra em cima daquela mesma lesão, não termina, talvez seja um ponto que fica fragilizado, ele tem às vezes talvez uma placa, e parece que a lei de Murphy também, né? O cara cai e volta naquele golpe, pum, É. e vai ficando. Igual deslocar ombro, né? Quem tem experiência com isso, até que faça uma cirurgia que efetivamente controle, muitas vezes o cara pum, 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 começa a ter que ficar habitual. Né? Enfim, é uma baixa importante para o Movistar. O Aramburu é um cara importante para o time, e o Oscar Onley também para a DSM, que é um ciclista que, como eu falei, ganhou o Ilunga Rio, estava super motivado e tem um atraso assim na programação, né? Teve que mudar o calendário dele. Vamos para a Europa, Nicolas, porque a gente teve dois eventos que valem a pena. Primeiro, o GP Marseillais na França, com a vitória do Kevin Genet, da equipe FDG também. Duas provas no mesmo dia para os franceses. Ele que é Se luxemburguês. deram bem. Se deram bem, uma prova importante, ganhando na França, uma prova linda também, para variar, e muito Marca a movimentada. abertura ali do calendário francês também, esse Né? final de semana, né? E nessa semana tem o Etoile de Bessèges, que também é uma outra prova importante, normalmente nessa época do ano, normalmente com neve, tem uma cena, sempre umas fotos muito bonitas, né? Algumas vezes ainda com o friozinho de final de ano por lá. Já na Sim. Espanha, Ainda que esse ano tá bem diferente, suave, assim, né? o clima tá fazendo bastante calor. Mesmo você vai falar, né, agora a gente entra no Challenge Maiorca, aquela prova que a gente sempre lembra a vitória do Murilo Fischer, foi 2010, 2011, você 11. deve lembrar melhor, ou 11, 2011, 11. né, com a camisa de campeão brasileiro, correndo pela Garmin Sharp na época, e acho que e uma das imagens mais emblemáticas do ciclismo brasileiro da época do Murilo. Mas o tempo estava muito bom em Maiorca. E é uma prova que pode ser 880, né? Ou você tem esse tempo super agradável de início de primavera, ou pode ser um tempo horrível, Teve um ano chuvoso, desse aí que foi todo dia. com neve. Sim, Mas esse ano também foi um tempo bom, né? Sol, o tempo mais aberto. O legal da vitória do Murilo, eu acho que vale a pena sempre ressaltar que ele bateu o tricampeão mundial, né? O Oscar Freire, e o Rojas, o Joaquim Rojas, que José agora, Joaquim Rojas. que agora é diretor da Diretor. Movistar, foi pro carro da equipe. E estava lá na prova, inclusive, com a equipe Movistar, que salvou uma dessas provas. Lembrando que o Challenge Maiorca é um evento de dias consecutivos, mas provas independentes, né? Então você não é uma volta que você tem que largar com o mesmo time dia após dia. Isso cria uma dinâmica interessante, primeiro porque todo dia é uma nova chance, e você pode alternar o seu grupo de ciclistas de acordo com o relevo, o estilo daquela competição. É, a maioria das provas, algumas um pouco mais duras, um pouco mais leves, mas todas provas meio punchers, né, Nicolas? Assim, foram provas animadas, né, o tempo todo. Se bem que hoje foi um sprint, né? Hoje foi um pouco mais tranquilo, mas O Troféu enfim. Palma sempre é um sprint. Não são provas fáceis, Leandro. Não são provas de alta montanha, que você vai ver um escalador É, puro, mas são provas muito duras. Eles fazem um mix, né? Normalmente são 5 provas. Normalmente 3 são nesse terreno meio clássica, puncher, como você falou, e escalador, que são duras, então separa o grupo mesmo, né? Então você vê gente ganhando escapada, né? De diferentes e nomes de não, grandes escaladores. E normalmente eles usam 2 que são mais para velocistas, mas ainda assim, terreno na Espanha nunca é plano, então sempre existe uma pré-seleção, né? Então é é. aquela pro velocista que consegue subir mais ou menos bem, ele tem que estar em forma para ganhar. Eu acho que a sensação, e talvez seja mais feeling do que conhecimento, até porque eu nunca pedalei nem na Espanha, nem na Austrália, assim, mas os estilos parecidos de prova, né? Você tem subidas, tem Sim. seleção, você tem ataque, se bobear o pelotão não chega, se vacilar demais, o pelotão leva para o sprint, né? Só para recapitular os campeões, a gente consegue até entender isso bem claro. Simon Carr da EF ganhando, né, a primeira delas, né, um ciclista que normalmente se dá bem nas fugas, que busca as fugas, é mais um que dá um passo, né, pô, já chegou e já ganhou esse ano. O Paul Manier, o jovem ciclista francês da equipe Quick-Step, lembrando que a Quick-Step abriu mão
abriu mão, entre aspas, do Fábio Jacobsen, né, para ficar com o Tim Merlier, e trouxe o Luke Lampert e o Paul Manier. A dupla já trabalhou muito bem e buscou a vitória, né, no troféu Cessaline. Desculpa que eu vou ter que espirrar, né? Mas é vitória. Saúde. Mas o fato Espirrou, é, voltou, saúde. Estamos de vamos lá, volta. um outro jovem ciclista que também gosta de ganhar no começo da temporada, ganhou no terceiro dia, que foi o Lennart Van Netveldt, o ciclista da Lotto Destiny, que ganhou o Serra Tramontana. Tramontana é uma subida clássica de Maiorca, né? Também de Maiorca. No quarto dia, a gente teve a vitória do Pelayo Sanches, que era da Burgos, que chegou na Movistar e conseguiu Entrou na ganhar. Movistar ganhando. Mandou um alô mamãe, fez uma comemoração patrocinada. Telefoninho, telefônica, né? Então foi feliz ali, teve a sagacidade. E na última das provas dessa semana, o Gerben Thyssen, da Intermarché, conseguindo mais uma vez vencer um sprint. Então a gente teve o Manier e o Thyssen ganhando sprints e 3 vitórias de um grupo bem seleto, né? E um outro destaque, né, nesse grupo de ciclistas, além dos vencedores que a gente está citando aqui, afinal é um resumo, fica com o Alexander Vlasov, né, Nicolas Sessler, que foi 2 vezes segundo colocado, uma vez terceiro colocado, e é um cara que não venceu o ano passado, que ainda não venceu esse ano, mas acumula 30 top 10. Tá O aí. Cycling Statistics Tá aí. que mais tá aí e não ganha do pelotão atual, esse ciclista russo da Bora Hansgrohe, ciclista que arrumou uma confusão danada na volta com o Kian Edbrooks, né? O cara que foi o gatilho ali de toda a treta com o belga, que foi embora para Visma Lisa Bike. Gadinha do Enfim. malandro. Tá esperto, hein, Leandrão? E o Vlasov, Nicolas, que é um cara que tem desafios ousados, né, que disputa grandes voltas, né, que faz top 10 em grandes voltas, mas que também se dá muito bem nas clássicas, né, que de fato Sim. não arrematou nessas 3 agora na Espanha, mas uma hora empaca, né, uma hora o jogo vira para ele. Uma hora entra. Né? E só para trazer uma lista aqui que eu vi no Twitter com o Cycling Statistics, além dele que tem 30 top 10 na temporada passada e esse ano sem vencer, o Kesbo, 26, o Mikel Landa, 25, o Aramburu, que machucou, com 23, o Romain Bardet com 22 e o Max Canter, ciclista velocista que mudou da Movistar para Astana, que é um cara também que adora estar ali entre o 4º e o 8º lugar. Pontua muito bem, Nicolas Sessler, mas precisa subir o nível para poder brigar pelas vitórias, porque sprinter vive de vitória, né, Nicolas? Não tem jeito. Deixa a corneta aí. Deixa a corneta aí, sempre deixa a corneta. Essa semana tem a Lula Tour, mais uma prova no mundo árabe. Essa prova tem valor por patrocinar uma equipe, né? A Lula da Arábia Saudita, né? Que patrocina a Jayco, a Lula. Vai com o Grand Wagon, vai com o Simon Yates, vai com um time forte. Tem também o Etoile de Bessèges, que é a prova na França. Na Espanha, a gente tem a Volta à Comunidade Valenciana, que é a prova que, entre outros, vai marcar a estreia do Jonathan Milan com a Trek, a Little Trek. E lembrando que a próxima prova, o World Tour, né, depois da Cadel Great Ocean, a próxima prova é o AE Tour, lá no dia 19. Então a gente tem uma lenha aí para queimar até a próxima prova World Tour, mas não falta emoção, porque a galera tá todo mundo buscando já garantir o seu ali logo no começo, Nicolas Sessler. Todo mundo já buscando uma vitória aqui, outra ali, tentando se acalmar para os grandes momentos da temporada. Sempre. E aí, Leandrão tá aí. Precisamos buscar seja para espirrar, um antialérgico aí, Leandrão? Passar na. Pode ser. Mas sabe por que eu fecho aqui para poder gravar? E aí vai ficando um ar de 2.500 metros de altitude, vai me dando espirros. Ar limpinho de São Paulo. Um ar limpinho dessa cidade que completou 470 anos de vida, feriadão na quinta-feira.
mas o fato é que é pesado. Nicolas, mas isso também é um bom motivo para a gente dar despedidas aqui nesse episódio. A luz aí já está acabando, né? Você está num horário já aí de pôr do sol pela Colômbia, e a gente se reencontra. Antes de se reencontrar na Colômbia, se encontra no próximo Gregário Radio, semana que vem, provavelmente também gravado no domingo e publicado na sua segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueçam de comentar esses posts, tanto aqui no YouTube, no Instagram. Troca ideia com a gente, manda inbox, manda pergunta. A gente tem até um amigo, Nicolas Sessler, que eu anotei o nome dele aqui, é o Diego Zalotti, que elogiou o fato de eu ter falado do São Elsford e do Isaac Del Toro durante o Tour Down Under, prévio ao Tour Down Under, pediu para falar que ele vai fazer pódio no Brasil Ride de Botucatu. Veja você, ele que treine, Diego, você que capriche no seu treinamento, meu caro, porque não adianta eu falar que não. Chamou a resposta, hein? Então, se você quer pódio, você que trabalhe por ele. Mas fica aqui a torcida e o agradecimento, é claro, pela sua participação com a gente e de todo mundo que está ouvindo esse podcast. Mais uma vez, um oferecimento da Session, nossa parceira, já de longa data aqui. Te agradece muito também, porque faz muita diferença ter um parceiro como eles. Nicolas, um grande abraço, bons treinos e se cuida. Nos vemos semana que vem. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço, até lá.